8 horas 17 minutos em Campos, voltamos com o Folha no Ar especial Copa do Mundo 2022, os preparativos aí para esse jogão de logo mais, pelo menos da parte da seleção brasileira, e como já disse aqui a Heloísa Landim, né, o Antunes também, a gente está acompanhando o adversário do Brasil, a Suíça, logo mais. E eu tenho medo desse pessoal que... aqueles que ameaçam, que falam que, sabe, que Neymar não joga nada, que é só firula, que adversário da gente, não me preocupa muito, não. A minha preocupação são com esses caras que falam, não, porque o Brasil tem mais 3 times, como disse o técnico, né, da Suíça. A seleção brasileira tem o elenco para formar mais 3 seleções para enfrentar a Suíça. Eu tenho medo dessa humildade, rapaz, olha, que vocês nem imaginam. Então, sinceramente, o Brasil é favorito do jogo de hoje? Sempre é mais. Favoritismo acaba quando? Pezinho direito, né, muitas das vezes, ou o esquerdo entra em campo aí de cada jogador. Aí acaba tudo, acaba essa história toda. Voltamos com uma coisa só que eu queria destacar. Que movimento fantástico teve aí o jogo da quinta-feira no comércio de Campos, principalmente açougue, padarias e supermercados. Eu, inclusive, estive em um supermercado na quinta-feira, quase que na hora do jogo, e o dono do supermercado estava com os olhos brilhando. Falei, uns 2 jogos da seleção brasileira por semana, hein? Vamos a mais um, né, que hoje é às 13 horas. Voltamos no oferecimento de Proteus, Unimed, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Meu caro Luiz Abreu Barbosa hoje na bancada conosco, onde estamos recebendo aqui o Antunes Cleiton, jornalista, e a Heloísa Landim, professora de Educação Física. Aloysio, por favor, eu volto com você. Gente, vamos, nesse bloco, como proposto, analisar os favoritos e as zebras, que tem sido muitas, né? Como o Nogueira bem falou, tem estragado muito bolão aí, né, na Copa. Vamos começar pelos destaques. Vou dar a minha opinião, mas aqui interessa mais de vocês, são os entrevistados. Na minha opinião, o Brasil ainda não fez o segundo jogo, a gente não sabe o que vai saber, como o Nogueira bem disse, futebol no campo, né? A gente vai saber favoritismos. A Copa está provando favoritismos, estão caindo aí, né? Esperemos que não aconteça com o Brasil. Acho que não vai acontecer, mas enfim, futebol. Mas não fez o segundo jogo ainda. Analisando os 2 jogos, quem fez estreia de campeão, candidato a título? Sem sombra de dúvida, a Inglaterra, no 6-2 contra o Irã, a França, 4-1 na Austrália, e Espanha, 7-0 Costa Rica, e Brasil, pela qualidade do adversário, 2-0, pela qualidade do adversário e pelas chances de gols criadas no segundo tempo, que foram 2, poderia ter sido muito mais, né? Mas aí veio o segundo jogo. A Inglaterra não foi além do empate com os Estados Unidos. No que pode entrar aí, o que o Brasil pode pegar, se pegar Portugal nas oitavas, que culturalmente importa muito. Ocorre muito com o Flamengo e o Fluminense, Nogueira. É a coisa do pai e do filho, né? Então, eu quero crer que essa coisa cultural impediu a Inglaterra de ter uma melhor, embora os Estados Unidos seja uma boa seleção, né? Mas impediu a Inglaterra de ir além do 0-0 contra os Estados Unidos. A França confirmou, sim, um jogo difícil contra a Dinamarca. Aí entra essas rixas regionais, né? A Dinamarca, no período entre as Copas do Mundo, os 2 jogos que fez com a França, venceu os 2. Inclusive o jogo oficial pela Liga das Nações. Mas a França conseguiu, com 2 gols de Mbappé, né, que eu vou retomar o tema Mbappé aqui, dado por Antunes no bloco anterior. A França conseguiu confirmar contra o adversário qualificado também. E a Espanha pegou ontem, como já falamos aqui, o grande jogo dessa primeira fase, a Alemanha. Né? Foi 1-1. Vocês colocam
além desses times, algum outro como candidato a título? Você acha que a Argentina, renascida pelo gol de Messi, pode entrar nesse rol? Há mais algum time? A Alemanha pode ser para entrar nessa lista também? Holanda, que ganhou 2-0, mas empatou o segundo jogo contra a Venezuela, ganhou 2-0 na estreia, mas empatou de 1-1 com a Venezuela, pode ser também? Enfim, quem vocês colocam nessa lista de favoritos? E por quê? Começo agora. Vou começar por Luiz, eu vou inverter. É que eu queria chamá-lo para dar o plantão do terceiro da Sérvia, mas se não, sem problema. Vamos lá, já que é Heloísa, então já saiu o gol antes até de você falar, Elo. O Aleksandar Mitrovic fez o terceiro e o Pavlovic, é isso mesmo? Saiu contundido, agora entrou o Mitrovic, né? Olha, eu vejo... Perdão, Mitrovic é titular. Não, tem... É questão, nome tudo parecido, né, Luiz? Então entrou Bursic. Peraí. Tendinite, boba. Alexander Mitrovic fez o gol, ok? E saiu entrou o Stefan Mitrovic, Xará. O titular que você se refere corretamente é o Alexander Mitrovic. Entrou e entrou agora o 13, né, o Stefan Mitrovic, no lugar de Pavlovic. E acaba logo esse jogo, pelo amor de Deus. Elô, por favor. Então, eu vejo aí a Polônia também liderando o grupo C, né? Mas concordo plenamente com a Luísa que Portugal, Holanda, França são equipes dificílimas e que têm uma chance enorme de estar na final. O Brasil tem, o Brasil tem, mas é aquela história, o jogo é jogado e vai depender do desenrolar. Hoje também, eu acredito que se o Brasil fizer um jogo bom, um jogo consistente, porque aquele jogo consistente, ele é um jogo convincente, não basta você ganhar de 2-0, né? Precisa você mostrar, convencer o torcedor, convencer aí os jornalistas, enfim, convencer o próprio time, o time se tornar cada vez mais seguro à medida que vai jogando. E hoje a gente tem essa oportunidade. Vejo aí algumas zebras, entre aspas, zebras, né? Porque, por exemplo, equipes como a Bélgica, que na Copa passada eliminaram o Brasil, já iniciaram perdendo esse campeonato aí no primeiro jogo. A gente tem também alguns tropeços, mas temos a Holanda liderando o grupo A, né? Temos aí o Canadá, que conseguiu fazer um gol, que foi o seu primeiro gol em Copa, mas que não tem tradição, né? Então, como a Luísa bem colocou aí, eu vejo Portugal, Holanda, França, Espanha com grandes chances, assim como o Brasil. E tudo vai depender desses mata-matas, né? É aí que eu vejo a grande importância do camisa 9, né? Porque é um cara que chega para decidir. Penso que o Brasil não está desequilibrado para esse jogo emocionalmente. A equipe brasileira está bem preparada mentalmente. Eu vejo isso. Eu vejo no comportamento dos jogadores, eu vejo nas entrevistas dos jogadores, o foco. Tite é muito bom de pré-eleição e acredito que ele venha desenvolvendo esse trabalho ao longo desses 4 anos, né, com os jogadores. E mais ainda, hoje nós temos o futebol com uma mentalidade muito forte no treinamento mental. Aonde eles estão, seja na Europa, seja no próprio Brasil, isso é uma característica do novo futebol, do novo desporto, de competição de alto rendimento. Seja na ginástica olímpica, no voleibol, enfim. A adaptação às novas realidades são, senão, o treinamento mais forte do que hoje o físico. Porque o treinamento físico ele acontece em todas as equipes, mas o treinamento mental é um diferencial enorme, né? De vencer
essas, vamos dizer assim, esses imprevistos que acontecem. E vejo o Brasil como forte candidato, sim. Neco? Eu penso, deixa eu fazer aqui algumas colocações, quer dizer, só para fazer justiça, um outro profissional que fez ponta comigo no rádio esportivo também foi o Álvaro Marcos, Fernando Antônio, Carlos Augusto e Álvaro Marcos também fez ponta comigo. E toda vez que se fala, segundo o matuto da Baixada, do Coronel e do Lobisomem, toda vez que se fala que o jogo é jogado, tem que falar que o lambari é pescado. O jogo é jogado e o lambari é pescado. Enfim, eu penso o seguinte, eu acho que a Argentina se fortalece muito, chegou a se antever a Argentina eliminada da Copa do Mundo, a gente não sabia qual seria o emocional daquela Argentina com o Messi contra as cordas, naquele jogo que ela ganhou, o último jogo foi contra... Esqueci agora, mas enfim. Não se sabia como o Messi se comportaria contra as cordas, no segundo jogo, com uma derrota e a possibilidade de eliminação. Eu penso que esperava-se mais do Depou na Copa do Mundo, acho que ele seria o grande parceiro do Messi nessa Copa do Mundo. Eu apostava muito no Depou fazendo uma boa Copa do Mundo e não está acontecendo isso, mas eu vejo sim a Argentina muito forte. Acho que eu colocaria entre os 4 principais candidatos a ganhar a Copa do Mundo: Inglaterra, Argentina, França e Brasil. Hoje, para mim, esses são os 4 grandes candidatos a ganhar a Copa do Mundo. E aí depois vem os mata-matas, quer dizer, não é nem mata-mata, né? É só mata, é um jogo só, um jogo eliminatório. A gente sabe que Copa do Mundo tudo pode acontecer. E tem um detalhe, a gente fala muito de zebra. Se falava de zebra em Copa do Mundo com justiça, até mais ou menos a Copa de 90, a Copa de, vamos botar 94, zebra. Mas hoje, com a dinâmica física da Copa do Mundo, dos jogadores que jogam a Copa do Mundo, essa dinâmica física do futebol que vai se intensificando, e com a presença de jogadores asiáticos e africanos nas grandes ligas europeias, eu acho que essas zebras precisam ser vistas com outros olhos. Não é mais aquela zebra que nós tínhamos. Eu acho que as surpresas hoje, elas se devem só à falta de estrela nas camisas, à falta de força internacional dessas camisas, que não são de Brasil, Alemanha, Argentina, Inglaterra, França, Itália, enfim. Mas essas zebras elas têm que ser analisadas hoje de uma forma diferenciada, porque a gente sabe que o futebol asiático e o futebol africano, com a inserção no mercado europeu desses atletas e com a dinâmica física do jogo, que aumenta a cada ano, isso aí vai ser diluído com o tempo. Só para informar aqui que Camarões diminuiu. Fez o segundo gol. Vitória agora dá certo por 3-2. Confere aí, Nogueira. Confere. Já empatou. E ele entrou agora, hein? Ele entrou no lugar de Ongla, né? Que tinha saído, entrou Aboubakar. Fez o gol. Entrou, não tem 5 minutos. Acho que nem 4. Entrou. 3-3. Não, 3-2, Antônio. 3-3, empatou agora. Empatou. Pode ser o delay da internet nossa aqui. Empatou agora, 3-3. Eu não tô vendo televisão, tô vendo aqui pelo site. Também tô vendo pelo site, tem um delay maior. Por enquanto tá de 3-2 aqui e o segundo gol foi do Aboubakar. Mas o Antônio está vendo porque empatou, né? Ah, empatou, sim, né? claro. Empatou, Tonel? Aqui empatou também, ó. Saiu o empate agora lá do camisa 13. Camisa 13. É o jogo lá do coisa lá. Choupo-Moting. Viu? Fala o nome aí, Aloysio, por favor. Camisa 13 de Camarões. Eu não tô, ainda não atualizou aqui no meu tempo real, não. Ai, que bom. Mas é... 3-3. 3-3, né? Atualizando aqui no meu agora. Foi Aboubakar que fez o gol. Aboubakar fez o segundo. Não. Levantou a cabeça, Choupo-Moting.
É isso aí. Show pro Moting. Primeira vez. Não, tocou de primeira, tá. É isso mesmo. Tava impedido, não. Tava atrás da linha da bola. Não. Tranquilo. Vamos ver o resultado. Empate pro Brasil e pra Suíça é o melhor dos mundos, né? Inclusive, se esse resultado se confirmar, pode ser um jogo bem menos. Não vou dizer jogo de compadre, né? Mas bem menos disputado que Brasil e Suíça, porque o empate está ótimo para ambos, né? Um jogo mais burocrático, né? Pode ser um jogo burocrático. Aí por isso que a partir de amanhã os jogos serão simultâneos. Todos os jogos no mesmo horário aí para poder acabar com essa coisa de lembra disso? O Brasil tem uma grande vantagem nessa fase de grupos, que é jogar sabendo já o resultado dos outros cachorros grandes, né? O Brasil já joga sabendo como é que foi o jogo de Inglaterra, como é que foi o jogo de França, como é que foi o jogo da Holanda, como é que foi o jogo da Espanha, da Alemanha, da Argentina. Argentina não, a Argentina é depois, mas a maioria dos cachorros grandes o Brasil já sabe o resultado, né? Antes do jogo congênero, do jogo, né? Sim. Da rodada. Exatamente. Jogo da rodada. Mas e as zebras, gente? Antônio chegou a falar. A gente tem aí zebra. A Alemanha perdendo para o Japão 2-1. Né? Eu fui nadar, foi um jogo esse jogo intermediário de 10 e meio-dia. Eu fui nadar, estava 1-0 no segundo tempo. O jogo está fechado, volta 2-1. O Boca Quente do Nogueira também secou a Alemanha. A estreia de Messi na Copa, o 2-1, a Argentina, mais de 30 jogos sem perder, foi perder o jogo de estreia para a Arábia Saudita, né? 2-0, perdão, 2-1 também, 2-1, de virada também. Como é que vocês estão vendo essas zebras, né? Ontem tivemos Marrocos dando 2-0 na Bélgica, né? Como é que vocês estão vendo essas zebras aí? Agora eu começo por Antunes. Isso tende a dar um equilíbrio de forças na Copa do Mundo. A gente vai ter, com certeza, seleções de menor tradição, classificando, sobretudo, na segunda posição. A gente sabe disso. Vai dar um equilíbrio de forças. É um resultado também... eu queria voltar num assunto que eu já falei. Eu acho que a Portugal e a Argentina estão jogando com muita pressão. Assim como o Neymar foi para a Copa do Mundo muito pressionado. Eu cheguei a mandar para algumas pessoas, eu mandei para a Luísa, algumas coisas que eu pensava dessa seleção brasileira. Eu acho que o Neymar vai jogar a Copa do Mundo tentando espantar os seus fantasmas. Um dos fantasmas era uma lesão, era uma contusão. E acabou acontecendo, acabou batendo na porta dele esse fantasma novamente. Tem aquela coisa dos parças, da vida noturna, da boemia, tem aquela coisa da arrogância. Enfim, ele tem que espantar os fantasmas. Ele tem que ser, nessa Copa do Mundo, o que foi tentar se aproximar de jogadores que foram para a Copa do Mundo e se comportaram como dignos atletas. Jogadores que se empenharam, que buscaram futebol coletivo, que se misturaram no meio dos 11 e, por se misturarem no meio dos 11, acabaram se destacando, acabaram aparecendo. Então, eu penso dessa forma. Agora, as chamadas zebras, elas vão acontecer, as zebras, entre aspas, elas vão acontecer e vão dar, sim, um certo equilíbrio. Mas é aquilo que eu falei, eu não vejo mais as zebras como grandes zebras, mas não, porque são treinadores de currículo internacional, dirigindo seleções asiáticas e africanas, são jogadores asiáticos e africanos jogando na Europa, então tudo isso, e também a questão física vai fazer com que as zebras, ano a ano, passem a ser menos zebras ainda. Elô? Concordo com o Antunes, o futebol globalizado, então se torna zebra para nós, porque nós temos a Copa de 4 em 4 anos. E os amistosos entre as seleções, por exemplo, a seleção brasileira e tudo, essa programação ela não se inicia logo após a Copa, ao término da Copa. Então, é zebra nesse aspecto,
talvez até do potencial da equipe. Por exemplo, agora, Camarões e Sérvia. Sérvia, o jogo que está rolando agora, começou ganhando. A gente sabe que a equipe da Sérvia é uma equipe com potencial enorme, uma equipe arrumada, uma equipe forte, tecnicamente e taticamente, tem seus destaques, mas Camarões veio para jogar. E a gente pega equipes aí que não se importam, e aí eu ressalto o treinamento mental, o comportamento. O que define competição de alto rendimento não é só a capacidade técnica e tática da equipe na modalidade, da seleção. É o comportamento. Antunes toca muito bem quando ele fala do comportamento coletivo, e esse comportamento coletivo, ele é treinado. Você treina uma equipe mentalmente, para ela se tornar forte mentalmente, para ela incomodar o adversário com comportamentos mentais que se traduzam durante o jogo, não é? Com uma personalidade da equipe. Camarões está com uma equipe com personalidade, que vai para o jogo de peito aberto e quer o resultado, e isso incomoda o adversário. Aí você pega um adversário que tem tradição no futebol e dá de cara com uma equipe que não se importa com essa tradição, e aí traduz esse comportamento no jogo, acaba que o jogo se inverte, né? Eu vejo que são zebras, porque, igual a Bélgica, né, que é uma equipe que veio ao longo dos anos se consolidando numa tradição que tirou até o Brasil, na época foi considerado zebra. E agora a Bélgica sofre esse revés aí de ter um resultado negativo logo na primeira rodada da Copa. Nada que ela não possa reverter lá na frente. Mas hoje o futebol está muito igualado nesse aspecto. O ponto que hoje pode ser decisivo, torno a dizer, é um treinamento mental que coloque as equipes com um comportamento extremamente positivo mentalmente e que vença resultados adversos. Exemplo, Croácia, né? O Canadá fez um gol com 1 minuto de jogo. E a Croácia virou o jogo e ainda ganhou o jogo. Então, não é só o talento físico. Um grande diferencial é o treinamento mental. Deixa eu fazer uma colocação aqui, permita-me, por favor. Tem duas coisas interessantes nisso aí. Você pega, por exemplo, até a Copa de 86, 90, e a Copa do Mundo sempre vai ter aqueles confrontos entre os pequenininhos, entre aquelas seleções que nunca galgaram um lugar maior no universo do futebol. Aí você pega, por exemplo, até a Copa de 90, um jogo hipotético, Zâmbia e Japão, Zaire e Coreia. Era duro de assistir, era feio, era horrível, era feio. Hoje, você pega esses jogos que estão até chacota, tá sobrando ingresso para o jogo, quem que vai jogar? Fulano, Zâmbia e Japão. O jogo é bonito, o jogo é interessante, dá para assistir, dá para ver. O futebol desses países evoluiu muito. E outra coisa que eu queria falar aí é bem pessoal, né? Nós temos essa cultura latina, né, de torcer para o menor, sempre querer que o menor bata o maior, aquela coisa de Davi e Golias. E nas Copas do Mundo, a gente observa muito, aqui no Brasil, as pessoas torcendo para a Arábia ganhar da Argentina, para o Irã ganhar da Alemanha. Eu torço pelo contrário, eu quero a Copa do Mundo bonita no final. Porque você começa a torcer para esses pequenininhos, chega no final, a Copa do Mundo não tem sal, não tem açúcar, não tem graça uma Copa do Mundo sem esses gigantes. Então, é uma coisa pessoal minha. Eu torço para os grandes na primeira fase. Antônio, agora você vê o Japão. O que o Japão fez? O Japão levou Zico. Então, o Japão investiu na criação de um modelo de futebol para a equipe, para o time deles, para o país, levando um craque, não só dentro das 4 linhas, mas um cara de mentalidade. Zico teve a carreira de Zico é uma carreira de superação. Superação desde o início, aquele menino franzino lá de Quintino, e com tradição na própria família, mas ele se submeteu a diversos treinamentos que tornaram ele
o campeão que ele foi e a referência que ele foi. Então, o Japão deixa de ser uma zebra quando investe, levando um dos maiores ídolos do futebol brasileiro, se não mundiais, porque ele se torna um ícone não só como jogador de futebol, premiadíssimo que foi, infelizmente nas Copas do Mundo não teve essa graça de se consagrar, mas é campeão mundial de clubes, enfim, toda essa trajetória dele, e ele também traduz essa trajetória dele como técnico, que foi lá no Japão, implantou o futebol, então não tem mais equipe bobinha. O futebol, e eu considero isso também como espetáculo, né, de mídia. O futebol é um espetáculo de mídia que movimenta bilhões, né, de euros, de dólares, e todo mundo quer chegar bem na Copa. Gente, então são 8h43, eu queria ter tempo de fazer pelo menos umas 3 perguntas, então vou pedir mais dinamismo, mais Canadá e menos Croácia para a gente. E quero terminar falando desse jogo, Canadá e Croácia. Vamos lá. Coisa importante, futebol é muito importante, mas não é tudo, né? Mesmo na Copa do Mundo. Temos uma Copa numa teocracia islâmica, a primeira Copa que a gente tem no Oriente Médio, uma teocracia islâmica, em que, para os padrões ocidentais, tem valores institucionalizados, misóginos e homofóbicos, né? Tem o caso clássico das mulheres do Irã, protestos que corajosamente estão fazendo após uma delas ter sido espancada até a morte por não usar o jihad de maneira correta, que é o véu islâmico. Protestos estouraram no Irã, o Irã está na Copa, e os iranianos que não vivem sob o regime dos atolás saíram de lá para ter alguma liberdade, protestando nos estádios e sendo reprimidos pela polícia do Catar, pela polícia catari, né? O Carlos Queiroz, senador português do Irã, dizendo que se é para ir para o estádio protestar, que não vão. Com todo o respeito que eu tenho a Carlos Queiroz, amigo, só se era futebol, não opina sobre fora disso, que você vai ser perna de pau, como está sendo. Mas, enfim, eu quero saber a opinião de vocês e agora, logicamente, começo com o Heloísa Landim. Olha, Luísio, tá claro que a escolha do Catar, como de qualquer outro país, é uma escolha do mundo econômico, dentro do futebol. Não tenho dúvidas de que... E aí a gente tem que ser muito claro também, porque, embora tenham essas regras todas lá do Catar, do mundo islâmico, a competição tem um patrocinador master, que é uma companhia de bebida alcoólica. E aí, como que você faz competição de alto rendimento, competição mundial, sem os patrocinadores, né, estarem inseridos? Não tem como fazer sem o dinheiro. E aí o futebol é uma vitrine de mercado, é mercado. Agora, politicamente falando, com relação a todos esses manifestos, a equipe alemã que fez a manifestação, e a FIFA voltou atrás, autorizou a utilização da braçadeira do movimento LGBTQIA+, que é o movimento mundial, gente. Nós vivemos num mundo de inclusão. Você pode até não concordar, mas você tem que respeitar, né? E essa situação das mulheres, né, que é histórica. O esporte é um elemento de representatividade política, inclusive, né? Política, e aí a gente tem que deixar claro, não partidária. Política não eleitoral, mas política no sentido da palavra, mais amplo da palavra. Temos aí Garrincha, temos aí João Saldanha, temos aí Hortência, temos aí a Jaqueline, a própria Isabel Salgado, que infelizmente faleceu aí recentemente, mas o Brasil tem também essa tradição de ter atletas das mais diversas modalidades que tiveram representatividade política no mundo esportivo. Então, é saudável.
é necessária. Do Neco. Eu penso que esse episódio lamentável mostrou para o mundo inteiro a fragilidade da FIFA em algumas coisas. Eu penso que a FIFA ela tem uma preocupação comercial muito grande há muito tempo, mas nesse caso mostrou mais uma vez sua vulnerabilidade por permitir esse tipo de coisa e por não ter essa providência antecipada. Sabia que ia fazer uma Copa, um evento da magnitude da Copa, num país complicado como é o Catar, e não teve a preocupação de averiguar isso antes. Quer dizer, faltou à FIFA um braço forte em relação a isso, ou então para tirar a Copa do Mundo do Catar, mas com antecedência, não é também em cima da hora. Quer dizer, tudo isso mostrou a fragilidade da FIFA em algumas coisas, como a gente vê, por exemplo, a fragilidade da própria CBF no Brasil. A CBF permite também algumas coisas dessa magnitude. Você vai no site, esses dias eu pesquisei no site da CBF, se você colocar no site da CBF projeto social, só tem verba destinada para escolinha, criação de escolinha, criação de... Amigo, isso não é projeto social, isso é plantar semente. Plantar semente não é projeto social. No site da CBF, se você colocar a palavra projeto social, só aparece escolinha, ou seja, uma entidade lucrativa que tem CNPJ e que não tem o menor compromisso social com a sociedade brasileira. Eu queria ressaltar aí também, Antônio, na sua fala, o seguinte: a escolha foi comercial, ponto. A FIFA, a CBF, são extremamente amadoras do ponto de vista de gestão do esporte. E vão continuar sendo, porque eles atendem a interesses pessoais, né? Nós tivemos aí vários presidentes da CBF presos, Comitê Olímpico Internacional, Nacional. Infelizmente, né, não muda esse comportamento aí dos dirigentes. E a FIFA, ela não está interessada em fazer corretamente ou politicamente corretamente, como a gente vê o crescimento técnico das equipes, mas a gestão não acompanha esse crescimento. Porque, na verdade, não são gestores profissionais, ou minimamente não tem esse compromisso de trazer para o futebol mundial um nível de gestão de excelência. Então, não me causa estranheza esse comportamento da FIFA. Nem dessa própria CBF. Antônio levantou a bola no bloco anterior, deixei para esse bloco, falar de Mbappé. Né? E ele botou o Mbappé, corretamente colocou o Mbappé no mesmo patamar aí de, pelo menos, expectativa, né? De Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar. Até porque Messi, Mbappé e Neymar são companheiros do mesmo time, né? Paris Saint-Germain, jogam no mesmo time. E Cristiano Ronaldo agora está sem emprego. Brigou com o Manchester United, está sem emprego. Está catando emprego aí. São grandes jogadores, nenhuma dúvida disso. Só não coloco o Mbappé ainda no mesmo nível e nem Neymar no mesmo nível de Messi e Cristiano Ronaldo. É só olhar o prêmio de melhor do mundo que receberam os dois. Se Zidane e Ronaldo, antes deles, disputaram isso, cada um ganhando 2 ou 3, eles estão ganhando 5, 6 cada um. Então, como diria Bruno Henrique, é outro patamar. Né? Estão no canto do cisne, estão velhos, né? Embora Messi provando aí, né? Que Messi teve marcação dupla o jogo inteiro contra o México. Na única vez que marcaram o Messi com marcação individual, a marcação dupla foi de Maria na direita, sobrou para ele, bola na rede, ele renasceu argentino. Então, mesmo velho, mesmo já no canto do cisne, é um canto do cisne poderoso ainda. Né? Agora, eu faço em relação à Copa, especificamente em relação à Copa, uma grande distinção de Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar para Mbappé. Favorável a Mbappé. Mbappé é jogador de Copa. É copeiro. Provou isso com 18 anos na última Copa.
Mbappé tinha 18 anos na última Copa, onde muitos questionam que deveria ter sido ele e não Modric o melhor jogador da Copa. Ele foi o melhor jogador jovem, né? E foi o primeiro, depois de um tal de Pelé, com 18 anos, a marcar gol em final de Copa do Mundo, né? Como o primeiro foi um tal de Pelé, isso pode querer dizer alguma coisa. Não estou comparando, mas o feito se igualou, né? Mbappé é jogador de Copa. Não existe na França a discussão, por que Mbappé não rende na seleção o que rende no clube? Talvez Mbappé renda mais até na seleção do que no clube. É um fenômeno, realmente. Ele joga talvez em mais alto nível na seleção do que no clube. E aí, não compara o jogador, mas compara o feito como Pelé desde 18 anos. É um negócio impressionante. Acho que Mbappé, particularmente, não vai ter a carreira tão longeva quanto a de Pelé, quanto a de Messi, quanto a do Cristiano Ronaldo, porque o futebol de Mbappé é muito baseado em velocidade e explosão. E isso é a idade caça, né? A idade caça. Muito mais do que a técnica. Enfim, essa bola levantada por Soneco. E aí, outra coisa, Mbappé e a França conseguem jogar nesse nível. Ele está falando de desfalques do Brasil. A França perdeu Kanté, Pogba, que fazem falta no meio de campo de qualquer time na seleção do mundo, e perdeu Benzema, o maior centroavante do mundo hoje, e considerado pela FIFA com justiça o maior jogador do mundo. E está passando, né? Como o Mbappé vai passar passando, está passando. Como é que vocês veem essa questão dos destaques, não dos clubes, mas do jogador? Vocês concordam com essa análise que Mbappé, diferente de Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar, não há essa discussão seleção-clube? Começa agora por Heloísa. Quem começa a última? Não, Antunes, peço para o Antunes. Não, eu penso o seguinte, eu acho que essa coisa da prateleira do Messi e do Cristiano Ronaldo para a prateleira do Neymar e do Mbappé, ela passa muito pelo seguinte, quando a gente fala da mesma prateleira, a gente fala enquanto estrela, no conjunto todo da obra, no jogador, na personalidade. Agora, evidentemente, que enquanto jogador, o Cristiano Ronaldo e o Messi estão numa prateleira superior. E o que pesa contra o Mbappé nesse ponto de vista? A idade, mais nova, ele é mais recente, pesa contra ele por um lado positivo, por um lado negativo, mas pesa favoravelmente. A gente sabe que o Mbappé pode ser o camarada, que a gente não tinha essa expectativa há anos atrás, de chegar a levantar 3 Copas do Mundo, como o Pelé fez, botou a mão na Copa do Mundo 3 vezes. E ele tem muitas possibilidades de fazer. Se ganhar esse ano, então, se ganhar a Copa 22, então, aí essa chance ela se eleva consideravelmente. Ele acha que ele tem 3 Copas do Mundo a mais folgado, 4, se bobear ainda 4 Copas do Mundo ainda para jogar. Seriam 6 Copas do Mundo para ele. A chance dele ganhar 3 vezes é enorme, ainda mais com a França, que sempre tem bons jogadores para coadjuvarem com ele. E o Neymar, a gente sabe que não chega ainda próximo do patamar do CR7 e do Messi por conta dos seus comportamentos, por conta das realidades que ele vive. E isso pesa contra o Neymar. Então, são 3 jogadores fantásticos, fora de série, mas que não estão na mesma prateleira por conta dessas realidades. Eu vejo isso aí que Antunes e a Luísa colocaram muito bem. Nós temos vários perfis de atletas, de jogadores, né? Aqueles que crescem na pressão da competição e se destacam, né? É o caso do Mbappé e de outros que a gente tem aí em várias modalidades no futebol. Então, isso é muito visível, porque você pega decisões e o cara chega lá e resolve. E temos também craques que, entre aspas, somem, se diluem em competições como a Copa do Mundo. Vejo essa característica muito forte no Mbappé. Ele chama para ele a responsabilidade para decidir e ele gosta do jogo, gosta dessa disputa
e aí se sobressai, tem talento para isso. No caso de Neymar, tem muita habilidade, um cara que é destaque desde as categorias de base, mas, infelizmente, em Copa do Mundo ele não teve, até agora, esse sucesso, né? De poder chamar o jogo para si, ir lá e resolver, e, enfim. E acredito que Messi tem uma característica parecida com o Mbappé, mas o Mbappé sobra nesse quesito. Sobra. É um cara que se destaca muito, está aí entre os principais artilheiros da Copa já na primeira rodada. Aí, né? Então, é uma característica dele e que faz diferença, porque, afinal de contas, a gente tem que ganhar o jogo. E quando você tem um jogador dessa natureza, que se destaca em competições como Copa do Mundo, que é uma competição ranqueada, que é organizada pela FIFA, a equipe dele ganha mais patrocínio, a equipe dele, ele se projeta de uma forma diferenciada, né? E isso é da personalidade do jogador. Tem jogadores que encolhem, tem outros que se sobressaem, gostam do confronto, né? E Mbappé faz isso muito bem. Acredito até que em outras seleções a gente tenha atletas com essa característica, mas que não desenvolvem tão bem quanto ele, né? Apesar da idade dele, porque, na verdade, ele coloca, nesse caso aí, nesse quesito, ele coloca o talento dele acima da idade, né? A inteligência dele, a capacidade, as habilidades estão muito acima da idade dele. Ele faz com que a equipe também jogue em torno dele. Mbappé, eu acho que é um caso raro no futebol, volto a repetir, é um jogador que, o Elô falou muito bem, chama para ele o jogo e resolve. Se eu tivesse contra um caso análogo do Mbappé, não estou comparando também o atleta, não, a excelência do atleta, não, a parte técnica, não. Tá? Eu falo essa coisa, bola em mim, e vai lá e resolve. Só vi um, Michael Jordan, no basquete. Vi fazer 6 vezes na NBA, eu nunca tinha visto isso antes. Né? Se realmente, Antônio está certo, se a França ganhar essa Copa que ele jogando está jogando, vamos ter que rever os patamares do futebol, porque aí fica, eu concordo, se ganhar com ele jogando que está jogando, vamos ter que reescrever a história do futebol. Né? Vai ser muito semelhante à coisa do Lewis Hamilton. A gente não pode nunca ter uma prateleira emocional da Fórmula 1 com Lauda, com Fittipaldi, com Senna, com Piquet, com Mansell, com Prost. É aquela prateleira emocional. Mas você pega esses camaradas e bota os números do Hamilton próximo, não dá para comparar. É uma realidade estatística. Antônio, mas aí é o seguinte. Desculpa eu me meter também na opinião do Antônio. Aí essa estatística aí, de Fórmula 1, não que eu entenda muito, mas eu sou um apaixonado por Fórmula 1. E você conhece bem. Mas são tempos diferentes. Você tinha uma média de número de corridas muito menores do que se tem hoje. A tecnologia era outra. Eu estou falando, ele não entra na prateleira emocional. Ele entra na prateleira da estatística. E a estatística é muito fria. Quem vai pegar 4 Copas do Mundo? Quem vai poder falar que ele foi maior que Pelé? Ninguém. Mas os números dele vão ser maiores. Não, você está falando sobre suposições, por enquanto. A gente não sabe nem se você vai ser campeão esse ano. Né? Agora, o que é um fato para mim, que raras vezes vi, é um jogador que consegue ser em Copa, que a discussão sempre foi o quê? Inclusivo, sempre foi essa. Por que não rende o Messi? Por que não rende tanto na seleção e na Copa quanto rende no clube? A discussão com o Mbappé é o contrário. Como é que ele rende mais na Copa do que no clube? Né? Na seleção e na Copa. E jogo a jogo ele está provando isso. Né? Isso, para mim, por si só, já é uma inversão de parâmetro. Estamos falando de Zico, de Messi, não estamos falando de qualquer um. Estamos falando de 2 dos maiores jogadores da história do futebol.
né? E ele com 23, 24 anos. 23 anos. Com 23 anos ele inverte. O parâmetro que serviu para enxugar gênios do nível de Zico e de Messi. Isso por si só já é um feito. Ganha a Copa não, na minha opinião. Né? Agora, eu queria falar, para terminar, são 9:02, posso fazer só mais uma? Com direito a 1 minuto de resposta? Pode ser? Sim. Combinado, então. Desculpa, Nogueira. Perdão, pode falar. Não, combinado. A gente está falando dos favoritos ao título. Elô só roçou no vice-campeão, atual vice-campeão mundial, atual campeão a França, Mbappé, o vice-campeão mundial de 2018, a França, a Croácia de Modric, que ontem, no meu entender, foi um jogo muito clássico, em que começou o vigor físico, a juventude dominando, e terminou com a categoria, a inteligência, botando o vigor físico na roda para dançar. Resultado final, 4-1 para a Croácia. E é um jogador que, particularmente, eu sou fã declarado, porque é outro jogador copeiro, é outro jogador que cresce em jogo de Copa do Mundo. Basta ver o que fez em 2018, né? Cresce em jogo pelo seu país, cresce em jogo de Copa do Mundo, mas é um veterano, já está aos 37 anos, e jogando maravilhosamente bem no clube também. Modric só não foi o jogador do ano que fez no Real Madrid, quando foi campeão da Champions, porque Benzema fez os gols todos. E aí o gol, né, sempre tem mais evidência. Como é que vocês viram ontem a Croácia 4-1 sobre o Canadá? E se vocês colocam também a Croácia como uma das possíveis candidatas? Começa agora por Elô. Olha, a Croácia provou ontem que ela veio por tudo ou nada. Não está interessando o adversário para ela. Ela não toma nem conhecimento do adversário. E sim, por que não seria, né, um potencial candidato a título? Por outro lado, também, eu destaco aí, não estudei ainda a equipe da Croácia, não tenho essa informação, mas a força mental deles, assim como a equipe agora de Camarões, para virar o jogo, não é um campeonato qualquer, Copa do Mundo. Você está enfrentando os melhores, teoricamente os melhores. Então, foi um jogo vibrante, uma goleada de virada, e onde a inteligência prevaleceu mesmo, a estratégia, é isso que eu digo. Nós vamos ficar no Brasil jogando somente com a individualidade? Nós vamos ter o brilhantismo de um craque para desequilibrar o jogo na inteligência? Esse é meu questionamento. E a Croácia está de parabéns, porque soube aproveitar o momento do jogo, virou o jogo, não tomou nem conhecimento do adversário. O Modric representa, na verdade, aquele futebol mais cadenciado, aquele futebol mais inteligente. Eu acho que a Croácia, sim, pode surgir como surpresa. Eu acho que a Croácia não pode ser vista como aquela zebra que a gente falou antes. É um zebrão, é uma zebra que já vem botando a cara nas Copas do Mundo, mostrando o seu perfil de futebol inteligente. Então, eu penso o seguinte, a Croácia pode sim chegar como chegou 4 anos atrás e surpreender. Mas eu não vejo a Croácia com força para ganhar a Copa do Mundo. Eu não vejo. Para se enfiar entre Brasil, Inglaterra, Argentina e Espanha. Não vejo. Mas pode surpreender. Mas você coloca a França nesse time aí, né? Você é a França. Ela pode estar entre, por exemplo, as 6 primeiras colocadas da Copa. Nogueira? Sim, vamos lá então. Vamos fechar aqui com as despedidas. Antunes tinha um time rapidinho para falar, já são 9:06, Cristiano já está aqui quase que subindo a Arábia Saudita, que você quer? Vamos lá, escalação da Arábia Saudita então. Está escalada a seleção da Arábia Saudita.
Alface é o goleiro número 1. Alfonso, lateral direito número 2. Álvaro, zagueiro número 3. O outro zagueiro é Alicate. Na esquerda, meia dúzia, Alcatra. No meio, Almeida, 5. Alvoroço, 8. E Alucinado, 10. Na frente, ponta direita, como nos velhos tempos, 7, Alfinete. O 9 é Alicerce. E o número 11, pela ponta esquerda, Alívio. O técnico é amigo seu, Cláudio Nogueira, Alcatrão Conhaque. Opa, e o Alpiste? Não vai, não? Alpiste? Alpiste tá no banco. Alpiste. Rapaz, eu vou tomar umas broncas de Cristiano. Eu já tô tomando, mas vale a pena pela gargalhada. Bom, primeiro então, Luiz, eu vou despedir daqui, correto? Vamos lá. Perfeito. Elô, primeiro você, minha querida, sempre uma alegria poder... Aliás, sua torcida aqui no Facebook parece que foi coordenada, tá linda, maravilhosa. Você é uma querida. Muito obrigado, bom dia. Sempre contamos com você aqui nesse programa. Eu que agradeço aí ao convite do Aloysio, que eu torno a dizer, é uma enciclopédia do futebol, é um cara que é diferenciado, porque faz uma análise não só técnica e tática, mas do todo. O futebol é um conjunto, futebol é cultura. E enquanto elemento de cultura, Aloysio leva essa atuação dele de forma muito competente, de forma muito ampla, que o futebol merece. Então, agradecer ao convite do Aloysio, do Grupo Folha, poder participar aqui, trocar essas informações, aprender cada vez mais. E contem sempre que for necessário, que for possível, que a gente puder, a gente vai estar junto. Torcer para o Brasil, né? Ganhar essa Copa, trazer o Hexa. E agradecer também aí ao Antunes, a você, Nogueira, sempre parceiro, desejar que seja mais um dia hoje de vitória para a gente. Muito obrigado aí à Folha por esse convite. Bom, Antunes, grande fera também, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua presença aqui mais uma vez conosco. Você é do rádio, daqueles antigos do rádio, né? A gente prefere sempre pessoalmente, como a gente falava essa semana. Mas vamos pelo rádio moderno. Grande abraço, valeu aí pela sua colaboração, valeu pela presença. Agradecendo, Nogueira, e falar duas coisas a respeito da Heloísa Landim. Primeiro, é deixar uma sugestão de pauta para o programa. A Heloísa me falou um tempo atrás a respeito de uma Olimpíada fatiada, pela questão do impacto social e ambiental, que os Jogos Olímpicos não seriam mais de um projeto grande mundial para que os Jogos Olímpicos não fossem disputados numa mesma cidade. Não sei como é que está essa situação. Copa também agora, Antunes. A próxima Copa não será disputada em uma cidade só. Em um país. E outra coisa é que a Heloísa Landim é testemunha de uma página minha no ginásio central lá em Niterói, no jogo do Automóvel Clube, em que eu arrumei uma briga lá embaixo e encarei uma turma grande. Ela ficou me incentivando, não sobe não, não sai não. Eu estava dentro da quadra transmitindo o jogo do Automóvel Clube contra o Central de Niterói. E naquele dia, como diria meu avô, naquele dia eu fui homem, fui macho de verdade, é coisa rara. E Heloísa me incentivando da arquibancada e Arnaldo Garcia lá em cima, sobe, Antônio. E o microfone, não vou subir. Teve um erro grave para prejudicar o time do Automóvel Clube Fluminense, para ser derrotado, e que acabou derrotado. A decisão veio para campo no terceiro jogo. E a Heloísa testemunha do dia em que eu fui macho de verdade. Esse é um exemplo do que a Luísa estava falando do Mbappé. Chama para ele a responsabilidade, não arrega. É disso que a gente precisa na vida e no esporte. Gente que faça essa diferença. Chama então, Aloysio. Valeu a todos. Obrigado mais uma vez. Grande abraço para você. Deixa eu fechar aqui com o Aloysio Abreu Barbosa. Valeu, Aloysio. Obrigado. Né? E a gente volta com o Folha no Ar amanhã às 7 da manhã
mas logo mais, daqui a pouco, às 10 horas da manhã, tem boletim da Copa. Com você, Aloysio Abreu Barbosa. Obrigado, bom dia, Aloysio. Bom dia, agradecer demais a Elô, ao Antunes, pela presença, pelo debate. Sempre pode aprender bastante com ambos, tem muito conhecimento do esporte, de maneira geral. E agradecer a generosidade de Elô, mas enciclopédia do futebol só houve uma, que foi Newton Santos, eterno lateral esquerdo do Botafogo, meus respeitos, e da seleção brasileira, né? Newton Santos é incomparável, não tem, está em outro patamar, Newton Santos está em outra prateleira, mas agradeço a generosidade, querido Elô. E futebol, eu como tu diz, eu gosto da parte tática, porque é a maneira mais racional de se entender de futebol, né? Você pode assistir o gol e só ver o gol, mas se você não entender da parte tática, você nunca vai entender como aquele gol foi construído, ou por que aquele gol foi sofrido, né? De uma parte de outra. Então, como eu sempre gosto de saber os motivos reais pelos quais as coisas acontecem, não é lei da natureza, mesmo a lei da natureza teve Newton para poder descobrir qual é a parte tática do universo, o que é uma maçã, e desvendar assim o universo, sempre tem uma explicação lógica por trás. Mas futebol, isso posto, é paixão. Futebol é paixão. Todo mundo que gosta de futebol entrou no futebol por paixão a um clube ou a um jogador, a um ídolo, né? E eu, por torcida, vou falar da paixão. Torcida, eu tenho assim, eu concordo com o Antunes, eu acho que a Croácia ela pode surpreender, mas não para brigar por título, embora também se tivesse de 2018 e ela chegou à final, né? Mas eu concordo racionalmente com o Antunes e dizer da emoção que eu tive com o gol de Messi. Confesso a vocês que chorei vendo o gol de Messi, né? É um ídolo que eu acho injusto para o futebol. Messi não, como achei com o Zico, achei injusto o Messi não ter uma Copa do Mundo. Eu acho que Puskas não ter uma Copa do Mundo, Cruyff não ter uma Copa do Mundo. Eu acho que como escreveu o Fernando Calazans, azar da Copa, né? Se Cruyff não tem, se Puskas não tem, se Zico não tem, se Messi não tiver, azar o da Copa. Perde a Copa, não perde esses gênios. E essa coisa da Argentina, você acaba torcendo por Messi, acaba torcendo por tabela pela Argentina. Sou brasileiro, vou torcer muito pelo Brasil daqui a pouco, mas também tenho um prazer enorme de ver o croata Modric jogar, né? Porque é um jogador que é pequeno, frágil, não tem explosão, não tem velocidade, não é porque tá velho, não, porque nunca teve mesmo. Joga nesse nível aos 37 anos, você vê o quanto ele se cuidou, o quanto ele dedicou a carreira dele, né? E é um prazer para mim ver o Modric jogar, é um prazer ver a inteligência. Teve um momento ontem, um deslocamento que ele fez no lateral direito do Canadá, que ele ganhou, ele ganhou em adivinhar o espaço, em antever o espaço para qual ele tinha que se deslocar. É um jogador, para mim, que é puro cérebro. Eu termino aqui, em homenagem à vitória da Croácia, desejando a vitória do Brasil, com a musiquinha aqui, e é legal porque é um croata, né? Um país distante, eslavo, né? Distante do Brasil, mas tem um funk que fizeram para ele, quando ele ganhou o prêmio melhor do mundo, um funk carioca, que eu termino, com a licença de vocês, com um pedacinho do funk, em homenagem a Modric. Levou o melhor da Europa, agora é o rei da zorra toda. Modric, que não é pouca bosta, venceu e fez história, melhor do mundo agora. Vou ai de mim, julgar quem é que merecia mais. Enfim, só bate palma pra quem destronou o Cris e o Messi de um reinado que somou 10 wins. Pois um fim, Modric é o senhor da nova, Modric é o patrão da festa, Modric é o maestro que arquiteta do jogo. Modric é o arreglado, Modric é o pequenininho, Modric é o gigante, é o
Acho que é um funk daquela Ludmilla, né? É. É legal, legal, legal. O funk carioca escrevendo como eu não poderia as qualidades desse anão que é um gigante. Muito bom, muito bom, muito bom. Ó, grande abraço para vocês. Até daqui a pouco, Aloysio, às 10 horas com o boletim, até 10 para as 10, né? Antes da gente ver Daqui a se... pouquinho. E amanhã às 7 de volta com Folha no Ar. Você ligado aqui. Muito obrigado, Elô, mais uma vez, obrigado, meu caro Antunes, obrigado. E a você que acompanhou a gente aí pelo Face, pelo rádio também, nosso carinho e gratidão. Oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. A Unimed Campos está sempre presente na vida.